Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, estaremos dando início a mais uma semana de apresentação das lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, neste vídeo, estaremos apresentando a lição de número 6 da lição de adultos, que acredito que esta lição já é conhecida de todos os amantes da Escola Bíblica Dominical que se esforçam para não perder nenhuma lição e que procuram estar presente todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. A lição de número 6 vem com um tema que nos chama a atenção. E mais ainda o seu conteúdo. O que nesta lição está abordado? A abordagem da lição, o conteúdo da lição, o que o comentarista quer passar. E que lição, ao final de toda essa lição, desse segundo trimestre, que lição nós vamos extrair? Na lição em apreço, que iremos apresentar agora, que será estudada domingo próximo, domingo que vem, temos o objetivo dessa lição. Temos a verdade prática, que estaremos no final aprendendo, extraindo como prática, com verdade e prática. Nos diz assim o tema da lição de número 6, expressando palavras honestas. Já nos chama a atenção. Expressando palavras honestas. Mais ainda nos chama a atenção o texto áureo, o texto de ouro, que está localizado em Mateus capítulo 5, versículo 37, diga-se de passagem que poucas pessoas gostam de ler esse texto, muito menos falar sobre ele. Imagine ouvir. Não soa tão agradável, não é mesmo? Porque é uma palavra forte, mas está escrito. Então nos diz assim o textuário: seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, é a palavra que está dizendo. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Então, eu já entendo aqui que eu preciso policiar a minha língua, ser prudente no que falo, falar com prudência. É fácil? É não, mas também não é impossível, senão não estaria escrito. A verdade prática nos diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Eu fico pensando, lendo essa verdade prática, como será, como é na vida
de um político cristão, de um político evangélico, um evangélico político. Como seria? Como será? Como é essa verdade prática na vida de um político? Que na maioria das vezes promete e não cumpre. Quando eu digo na maioria, é na maioria mesmo, de fato e de verdade. Prometem e não cumprem. E na maioria das vezes eles sabem que não podem cumprir. Fazem promessas vazias sabendo que não podem cumprir, a fim de ganhar eleitores, a fim de serem eleitos, ganhar votos. Sabe que o que estão prometendo está além da sua capacidade, além da sua condição. Sabe? Promessas extravagantes, promessas absurdas. Mas a finalidade é ser eleito. Não estão preocupados. Quer dizer, a maioria, né? A maioria. Não está preocupado com o que diz, com o que está prometendo, ele quer saber que quer ser eleito. Eu fico pensando nessa verdade prática dentro daquele artigo, né? 171. Bom de lábia, bom de conversa, bom de papo. Fala tantas coisas boas. É aquela pessoa que consegue persuadir a outra, fazer a pessoa mudar de opinião, mudar de pensamento, faz com que as pessoas acreditem nela, mesmo ela estando mentindo. É aquela pessoa que engana com palavras, palavras bonitas. Por isso, meus irmãos, devemos ter cuidado, pedir a Deus o discernimento, estar de olhos abertos, ouvidos atentos. A leitura em classe está localizada em Mateus, do capítulo 5, do versículo 33 ao 37. O primeiro tópico nos diz assim: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Primeiro subtópico nos diz a lei do juramento. O segundo subtópico, o propósito da lei do juramento. O terceiro subtópico, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Já o segundo tópico nos diz: nossas palavras devem ser sim, sim. Digo, nossas palavras devem ser sim ou não. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz: como deve ser o nosso falar. O segundo subtópico nos diz o sim e o não na vida de Paulo. O terceiro tópico nos diz o que passa disso é procedência maligna. O terceiro tópico está escrito assim, no terceiro tópico: honestidade com nossas palavras. Às vezes pensamos que estamos levando vantagem em sermos desonestos. Só que estamos errados. Estamos enganando a nós mesmos,
em ser desonesto. Porque se as Escrituras, meus irmãos, nos ensina a sermos honestos, nos ensina a sermos verdadeiros, a sermos transparentes, a sermos uma carta aberta para quem quiser ler, não é por um acaso. Não é por um acaso que as Escrituras está para nos orientar, nos exortar, nos ensinar. E não é por acaso que está escrito. Está escrito para o nosso próprio bem. Está escrito para nós observarmos, para nossa observância. Como está escrito, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como purificará o homem o seu falar, o seu linguajar? Observando conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que o que contamina o homem não é o que sai, e sim o que entra. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que está cheio o nosso coração? O nosso coração está cheio, não diferente dos corações ou do coração dos fariseus, que nas palavras de Jesus eram hipócritas, sepulcros caiados, falavam e não faziam. Diziam às pessoas para fazer, mas eles mesmos não faziam. Colocavam diante do povo o jugo que não era suave e fardo que não era leve, quando eles não podiam mover nem com o dedo medindo. E nas palavras de Jesus foram ditas assim: fazei tudo que ele vos disser, mas não façam o que eles fazem. Hipócritas, mentirosos, falam e fazem diferente do que falam. Honra o Senhor de lábio, mas o coração está longe. Mostram uma aparência de piedoso, mas negam a eficácia da aparência com as obras, com o que fala, com o que fazem. Procedem diferente do que falam. Não são honestos, não são verdadeiros, não são direitos, não são retos diante do Senhor. Então, o terceiro subtópico nos diz honestidade com as nossas palavras. Primeiro subtópico nos diz a palavra honestidade. Segundo subtópico, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É, meus irmãos. É fácil? Não é não. Porque se dissermos que não mentimos, já estamos mentindo. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, já estamos pecando. Se dissermos que não erramos, já estamos errando. É fácil ser honesto no mundo que vivemos, neste mundo? É fácil não, mas não é impossível. Jesus é exemplo. Exemplo de honestidade. E se somos cristãos, seguidores de Cristo, procuramos andar na mesma pisada, nas mesmas pisadas, como disse o apóstolo Paulo, serem meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se nós estamos procurando imitar a Cristo, e se falamos e dissemos que somos cristãos, é dever ser honesto. Não é só obrigação, é dever ser honesto.
Ser diferente causa escândalo. Ser diferente nos denuncia. Ser diferente, seremos denunciados, desmascarados, seremos vistos como não seguidores de Cristo. O que vai provar que estamos em Cristo é justamente não só o que falamos, mas as nossas ações, o que fazemos, é que prova que somos seguidores de Cristo. Não é o falar bem, o falar bonito. Já citei aqui o artigo 171, bom de lábia, que consegue ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. Lembra agora de Jacó? Não faz nos lembrar, falando assim de Jacó, ludibriador, enganador, mas certo dia ele mandou passar todo mundo, pois ficou ele, né, só, e o Senhor teve um encontro com ele. Ele lutou com o anjo e foi vitorioso. O Senhor deixou um sinal, ele saiu mancando, mas também o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, né? Pois bem, que isso aconteça conosco todos os dias, todos os instantes. É verdade? Como está escrito, põe o guarda na minha boca, que as nossas palavras sejam, né, que o Senhor nos dê línguas eruditas para estarmos falando, dizendo as palavras em seu tempo, palavras agradáveis, temperadas com sal. O terceiro subtópico nos diz assim, dando testemunho, não só falando, mas dando testemunho do que fala. Encerrando, meus irmãos, com uma conclusão. Deus abençoe a todos. Até lá, domingo agora, na Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando mais a fundo, não é, meus irmãos? Esta lição, a lição de adultos. Querendo Deus, a semana só está começando, estaremos apresentando outras lições da Escola Bíblica Dominical, como, por exemplo, a lição dos juvenis, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Querendo Deus, quem sabe, né? Até a lição das crianças. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.